Sem dúvida, Diego, a questão da pandemia que você falou, a gente via nas redes sociais, e, por exemplo, a Jovem Pan, que eu citei há pouco, defendendo medidas negacionistas, né? Medicamentos falsos, coloca as pessoas em risco. A Jovem Pan é mais ou menos aquele órgão de imprensa que quer fazer um debate sobre a escravidão. Vamos ver os prós e contras da escravidão aqui na Jovem Pan. E eles acham que isso é jornalismo, não tem nenhum argumento a favor da escravidão, né? É um órgão de imprensa que se radicalizou, virou um instrumento da extrema-direita para espalhar discurso de ódio no Brasil, não merece o meu respeito como veículo de comunicação. A gente no Brasil tem que discutir o papel da imprensa. Por que nós chegamos nesse fundo do poço que nós chegamos hoje e qual foi o papel que a imprensa teve para contribuir para a situação atual, né, como a naturalização e a normalização de comportamentos do Bolsonaro. Portanto, eu entendo que esse debate ele precisa ser feito. E não se trata de censura, né? Pedir a remoção de um conteúdo falso da rede, impedir que um veículo de comunicação continue a mentir seguidamente e difundir o ódio no debate público brasileiro. Isso contraria a democracia, a gente não pode aceitar isso. A democracia ela é muito tolerante, mas ela não pode tolerar aqueles que querem acabar com ela. Isso aí, o plenário do TSE puniu a Jovem Pan em 3 decisões. Foi no plenário virtual essa semana, né? Uma sobre direitos de respostas. As medidas obrigam a rádio a dar direito de resposta à campanha do ex-presidente Lula. O TSE também determinou que a empresa se abstenha de promover novas inserções e manifestações que digam que o petista mente sobre ter sido inocentado. O tribunal fixou multa de R$ 25 mil por descumprimento. Kennedy, e você falava aí sobre essa questão. A gente vê fotos, eu vi, de comentaristas da Jovem Pan fazendo protestos. Teve uma comentarista que chegou a ler uma receita de bolo, semelhante ao que faziam, né, na época da ditadura militar como forma de censura. O que te parece isso, Kennedy? Falseamento da história. É, É falseamento da história. Eles não podem se comparar a veículos que resistiram à censura que havia na ditadura militar. Não há paralelo, não há comparativo, né? A Constituição brasileira prevê o princípio da presunção de inocência. Uma pessoa só pode ser considerada culpada depois que a culpa dela transitou em julgado, depois que o Estado e o Poder Judiciário provaram que aquela pessoa é culpada. No caso do Lula, ele não tem nenhuma condenação com trânsito em julgado dizendo que ele é culpado. Portanto, ele é inocente. Né? Jornalistas, que são as primeiras vítimas de ditaduras, deveriam ser os primeiros a entender. Mas aí se faz um jogo de palavras, né? Que o ex-juiz Sérgio Moro causa um dano tremendo à magistratura ao dizer que o Lula não foi inocentado, não foi absolvido. Ora, ele não foi inocentado porque ele não perdeu o estado de inocência dele. O Estado não provou a culpa dele. Isso está na Constituição. Todos nós deveríamos prezar a Constituição brasileira. O que a gente vê? Um veículo de comunicação alinhado com um presidente que quer transformar o Brasil numa ditadura, né? Um autocrata, um candidato a ditador como o presidente Jair Bolsonaro. E falando em censura sobre medidas, decisões já tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, considerando difamatórias, fake news, ilegais, ou a informação levada ao ar. Portanto, não tem censura nenhuma aí. Mas teve toda uma organização da máquina de difamação bolsonarista para tentar colocar isso como censura. Numa democracia, Diego, liberdade, repito, liberdade de opinião, liberdade de expressão não significa liberdade para caluniar, para mentir, para cometer crimes, para difamar. Né? Numa democracia, a gente não pode aceitar isso. No momento que a gente aceita isso, nós estamos perdidos. E nenhum direito é absoluto. Né? Nenhum direito é absoluto. Ele é limitado, por exemplo, o direito à vida. Né? O direito à vida é sagrado, mas existe o princípio da legítima defesa. Você pode matar para se defender. Portanto, a liberdade é um direito consagrado na nossa Constituição, mas você não tem liberdade para ficar difamando as pessoas, caluniando, injuriando, mentindo e difundindo fake news. Isso não é jornalismo, isso não é liberdade. Né? Mas o bolsonarismo quer confundir e fazer com que seja. Entendeu? isso aí, Kennedy. Deixa eu ouvir o Carlos. Quai, seu app de vídeos curtos.